Olá pessoal, vocês vão me desculpar, escuta mais uma vez computador, mas eu tenho passado essa semana aí com a garganta meio ruim e tal, tossindo muito, e no final das contas eu não consegui gravar muita coisa, não consegui fazer muitos desenvolvimentos aí, e obviamente sempre quando a gente tem um equipamento novo, a gente sempre tenta explorar ao máximo as suas capacidades, né, para ver se consegue aí extrair a melhor performance possível, né? E na realidade esse vídeo aqui basicamente é uma coisa muito simples, mas é só uma maneira relativamente simples de melhorar a performance do ponto de vista térmico, né, do computador. O que eu quero dizer com isso é que basicamente laptops, mesmo no outro vídeo de introdução que eu apresentei o computador formalmente, digamos assim, o pessoal comentou, né, que realmente laptops são sempre mais preocupantes, né, do ponto de vista de gerência de energia, e as coisas são mais compactas, então a coisa complica mais do ponto de vista de durabilidade, etc, etc. E um dos aspectos primordiais de durabilidade para mim é temperatura, né? Quer dizer, você conseguindo gerenciar a temperatura muito bem, você consegue manter uma longevidade grande, isso é na minha experiência. Laptops são mais problemáticos do que desktops. Então, no final das contas aqui, eu vou só mostrar um detalhe bastante curioso, usando um simples arremate de madeira, que basicamente faz com que o laptop tenha uma performance muito melhor usando simplesmente bases de madeira, que é uma coisa absolutamente incrível se você pensar do ponto de vista tecnológico da coisa. Mas do ponto de vista físico, faz todo sentido. Bom, para ilustrar o problema, uma das críticas que eu pessoalmente sempre tive contra os laptops é a sua distância com relação à mesa, à base dele. Por quê? Porque normalmente esses laptops eles possuem entradas, aletas de ventilação na parte inferior deles. E esse laptop aqui não é diferente. Dá para notar grandes aletas aqui, grandes aberturas, né, de ventilação aqui. E essas aberturas de ventilação, eu notei com o uso que essas são aberturas de entrada de ar, tá? Entrada de ar frio. E, naturalmente, tudo que entra tem que sair. Então, esse laptop tem aletas de saída nessa lateral aqui, dá para ver o dissipador azulzinho, e na traseira também, dá para ver também o dissipador azulzinho. Então, ele tem uma grande área de saída de ar aqui. Só que a entrada de ar, ela fica prejudicada pelo diminuto pezinho aqui de borracha, que é um dos maiores que eu já vi, por incrível que pareça, pelo menos nos laptops mais modernos, mas ainda assim extremamente pequeno. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer testes dessa coisa toda. E obviamente o que eu fiz originalmente foi usar um distanciador, na realidade não. Fiz uma experiência com o laptop operando a bateria, depois fiz a avaliação de performance. Depois eu fiz a avaliação do laptop repousando, alimentado pela energia, né, natural da rede, mas operando repousado aqui nessa superfície normal. E depois eu usei o quê? Eu usei alguns espaçadores que eu mesmo construí. Na realidade eu usei aqui um arremate, na realidade é um arremate de persianas e outras coisas assim, que eles têm essas cavidadezinhas aqui, que aqueles pezinhos de borracha encaixam muito bem. E aí eu resolvi fazer 2 cortes e botar 2 peças e botar na frente e atrás do laptop para ver como é que ele se comportava do ponto de vista de performance. Ou seja, essas partezinhas aqui, essas superfícies, elas vão naturalmente dar uma distância maior do laptop para a mesa, tá? E aparentemente pode parecer muito pequeno, mas essa distância aqui, ela é bastante bem maior do que a distância normalmente que a gente teria, enfim, obviamente só com o laptop, né? Pode não parecer muito, mas isso aqui, a área, ela aumenta em muito, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na performance para ver se isso aqui realmente causou alguma diferença. Vamos lá. Bom, vocês perdoem aí a filmagem da tela diretamente da câmera,
Mas basicamente o que eu fiz foi usar dois programas de benchmark, um para memória, um para o processador e um para o acelerador gráfico, tá? E eu fiz avaliação nesses cenários que eu comentei. E basicamente esse daqui, o Cinebench, por exemplo, ele avalia só o processador. Esse aqui foi, na realidade, o meu teste que eu já fiz há alguns dias, que eu justamente rodei o Cinebench com o computador repousando na mesa e alimentado pela rede de energia normal, tá? E aí ele me deu dois resultados, 13.337 e 1.691, operando apenas, renderizando essa cena em 3D somente com o processador principal, tá? Aí, quando eu venho aqui no outro teste de Cinebench que eu fiz, deixa eu ver aqui, isso. Esse aqui foi o mesmo teste, mas só com o computador levantado. Eu ganhei um pouco mais de performance aqui, 14.400, mais de 1.000 pontos de performance, tá? Obviamente que tanto no single core quanto no multicore, tá? E obviamente que esses benchmarks concisos, eles dão um número. Normalmente é difícil você correlacionar esse número com alguma coisa real. Como essa cena é bastante complexa, uma cena em 3D bastante complexa, e eu pude observar que os processadores estavam rodando realmente a 100%, ou seja, estavam realmente sendo exigidos, eu efetivamente consegui uma boa... Deu para ver bastante progressão de performance aí. E obviamente isso aqui apenas testa o processador principal, né, a CPU, digamos assim. No caso da GPU, tá, eu fiz um teste apenas com bateria, coisa que eu não fiz no Cinebench, tá? O teste de bateria, só com a bateria, ele usa uma série de detalhes aí de economia de energia. Então meu resultado foi esse aqui, em termos o número, digamos assim, conciso, né? A temperatura da GPU no máximo foi 50 graus, mas de novo ele está apresentando uma série de detalhes de sistemas de consumo de energia, né? Para prevenir o consumo de energia. E o máximo aqui foram 59 quadros por segundo, tá? Isso aqui nesse outro benchmark aqui de GPU, que é o Unigine 2, tá? Aí olha que curioso, alimentado pela energia, pela tomada, eu consegui 86 o máximo de frame, a média de 66 frames por segundo e uma temperatura máxima de 75, ou seja, o computador não estava mais operando em modo de economia de energia, então ele estava operando completamente, bastante rápido aqui, a 8.934. Esse teste aqui foi feito com o computador na mesa, tá? Direto, tá? E aí agora, quando eu simplesmente levantei o computador, eu consegui um ganho maior de performance, tá? Com a média de aproximadamente 8 quadros por segundo a mais e um máximo pico bem maior aqui de 95 quadros por segundo, e a temperatura da CPU bem menor, 66 graus comparado com 75 graus, tá? Então basicamente isso aqui me garante o quê? Me garante que eu provavelmente, segundo esse benchmark, eu provavelmente atingi a velocidade máxima que esse chipset consegue me dar, tá? Nessa configuração, com a memória, etc., já que a temperatura não atingiu o limiar que eles chamam de throttling, ou seja, quando o sistema de regulação do computador ele reduz a velocidade do acelerador gráfico justamente para não poder sobreaquecer o chip. Então, no final das contas, eu estou muito contente com isso porque um conserto aí que me custou, não sei, 50 centavos e mais um pouquinho de trabalho só para serrar as coisinhas, me deu aí um ganho de performance incrível e o meu processador, meu computador, vai conseguir sobreviver aí a esse calor escaldante aí por mais tempo. Bom, pessoal, esse vídeo rápido aí é só para dar uma palavrinha sobre realmente a tecnologia é uma coisa muito legal e a miniaturização também, mas isso não é nada face às leis da física. Quando a física dita uma coisa, não tem como negar.
E nem todos os concertos ou nem todas as melhorias são através de coisas avançadas. Uma coisa super low-tech consegue sobrepujar aí uma limitação do próprio equipamento, da própria miniaturização. É isso aí, fica a ideia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.